Em 1979, uma série de disparos atingiram pessoas e alunos da escola primária Grove Cleveland Elementary School por volta das 8h30 da manhã, e enquanto os policiais tentavam evacuar a escola sem saber de qual direção estavam vindo os disparos, a autora do ataque observava tudo pela janela da sua própria casa. Esse caso foi o segundo ataque a tiros a uma escola nos Estados Unidos e que impactou a todos, levantando a questão quanto é importante questões sobre saúde mental diante de casos como esse. Olá pessoas, aqui é a 11 e hoje eu vou falar para vocês sobre o caso da Brenda Spencer. Brenda Ann Spencer nasceu no dia 3 de abril de 1962 em San Diego. Ela era filha da Dorothy Nadine Hobel e do Wallace Edward. Eles se casaram em 1954, quando a Dorothy tinha apenas 19 anos e o Wallace tinha 25 anos. A Dorothy, ela era uma mulher muito bem-sucedida. Logo após o seu casamento, ela concluiu um bacharelado em uma faculdade local e ela também continuou estudando, mesmo após o seu casamento. Não demorou muito e a Dorothy já tinha o seu próprio escritório de consultoria com bastante clientes. O Wallace era técnico de manutenção na San Diego Statesman University e a Brenda era a caçula do casal. E o primeiro filho dele, chamado Scott, nasceu em 1956 e a segunda, chamada Teresa, nasceu em 1958 e posteriormente a Brenda. Após 18 anos de casamento, a Dorothy ela pediu o divórcio, alegando infidelidade por parte do marido, e durante o processo do divórcio também era discutido com quem ficaria a guarda das crianças, e foi aí que os irmãos da Brenda eles decidiram ficar com o pai, e por decisão da justiça para não separar os irmãos, foi decidido que a Brenda também ficaria com o pai e os seus irmãos. A Dorothy ela tinha direito a fazer visitas, mas não se sabe ao certo se ela visitava realmente os filhos regularmente. A Brenda, ela era uma garota que tinha bastante complexos com sua aparência, ela odiava suas sardas, seus cabelos ruivos e os seus óculos, que eram um tanto volumosos, já que a Brenda sofria de miopia. E até a separação dos seus pais, a Brenda era uma garota comum, que tinha um comportamento normal, ela praticava vários esportes, gostava dos animais e era uma ótima fotógrafa. Mas após a separação dos seus pais, a Brenda começou a ter mudanças no seu comportamento. Após o divórcio, a Brenda e o seu pai e os seus irmãos se mudaram para uma nova casa que dava de frente com a escola primária chamada Cleveland, onde a Brenda estudou até 1974. O pai da Brenda, o Wallace, ele era alcoólatra e a Brenda disse que posteriormente, tudo o que aconteceu, ela dizia que sofreu maus tratos por parte do seu pai e que ele havia abusado sexualmente dela durante a infância. Essa informação não foi confirmada, já que após a sua prisão a Brenda fez algumas declarações suspeitas e não se sabe ao certo se isso realmente aconteceu. A Brenda e os seus irmãos passaram por diversas dificuldades financeiras, onde a Brenda chegou a dormir com o pai em um colchão no chão e supostamente o pai da Brenda chegava bêbado e a agredia fisicamente e sexualmente, mas quando estava sóbrio ele tratava a filha bem, lhe dava animais de estimação e levava a Brenda para praticar tiro, que era uma coisa que ela gostava bastante. A Brenda, ela era uma ótima atiradora. Ela gostava da prática e tinha aptidão para isso. Uma amiga dela disse que uma vez ela havia ido com a Brenda até as colinas praticar tiro e que ela nunca errava. Conforme a Brenda ia crescendo, os problemas de comportamento pioravam. Ela começou a se tornar bem antissocial. Ainda na infância, ela costumava cortar a cabeça das suas bonecas e isso assustou as crianças da vizinhança, que acabaram se afastando dela. E já na pré-adolescência, a Brenda começou uma amizade com um garoto problemático e após isso, de uma garota feliz e que gostava dos animais, a Brenda começou a se tornar antissocial e começou a cometer diversos maus tratos, principalmente com animais. Ela costumava colocar fogo no rabo dos gatinhos e dos cachorros ali do local. E a mãe da Brenda disse que nessa época ela visitava a filha algumas vezes, mas a Brenda conta uma outra versão da história. Ela disse que se lembrava de ir até a casa da mãe algumas vezes e ficar por horas esperando por ela. O advogado da Brenda, Spencer, chamado Michael Macklin, ele descreveu a mãe da Brenda como uma pedra, que ela nunca estabeleceu uma relação com a filha. E já o pai foi descrito como um homem amargo, que odiava tudo e que tinha um grande problema com a bebida. Inclusive, após o ocorrido, os policiais encontraram diversas garrafas de bebida espalhadas pela casa onde a Brenda havia feito os disparos. Com uma situação financeira muito ruim, em 1973 o Wallace começou a atrasar o pagamento da pensão à ex-esposa, mas a situação na casa era horrível. Como eu citei anteriormente, a Brenda dividia um colchão no chão com o pai. E somente então, depois de toda essa situação, o Wallace pediu uma pensão à ex-mulher no valor de $150 na época.
Além de todos esses problemas de comportamento, a Brenda se tornava cada vez mais estranha, e com isso os vizinhos e professores alertaram o pai da Brenda sobre o seu comportamento, e também foi descrito que ela começou a fazer uso de drogas nessa época. Ela faltava muito à escola e quando ia não demonstrava interesse algum nas aulas, e supostamente ela começou a praticar pequenos furtos e chegou a ser presa por isso. Os seus pais então procuraram um médico para tentar entender o que estava acontecendo com a filha, e após avaliações, os médicos concluíram que a Brenda era uma suicida e que seria melhor que ela fosse internada em uma instituição psiquiátrica para que seus problemas pudessem perigo para si mesma ou para outras pessoas, mas o pai da Brenda não permitiu que ela fosse internada. Ele conversou com os médicos, aceitou que a filha fosse medicada, mas disse que ele poderia lidar com tudo aquilo sozinho. E mesmo depois de ter conversado com os médicos que lhe alertaram que a Brenda era uma suicida, no Natal daquele ano, a Brenda pediu ao pai um rádio, enfim, de presente ela queria um rádio, mas o seu pai lhe deu de presente um rifle Ruger calibre 22 com uma mira telescópia e 500 cartuchos de munição. A filha, que já compartilhava da paixão do pai por armas e tiros, começou a melhorar sua pontaria, treinando nas semanas seguintes, mas aparentemente o treinamento da Brenda Spencer não estava sendo em vão e um plano macabro estava sendo traçado pela adolescente. 29 de janeiro de 1979. O ataque à escola primária Cleveland. Na manhã do dia 29 de janeiro, uma segunda-feira, a Brenda disse ao pai que não estava se sentindo bem e que queria faltar à escola. O pai da Brenda então concordou que a filha ficasse em casa e ele saiu para trabalhar como ele fazia todos os dias enquanto a Brenda continuou na sua casa. A casa da Brenda ficava exatamente de frente com a escola primária. Da porta da frente e das janelas era possível observar a entrada da escola. E naquela manhã, a Brenda Spencer, de apenas 16 anos na época, daria início ao seu ataque. Por volta das 8h30 da manhã, quando as pessoas começaram a chegar à escola, a Brenda, da janela da casa, começou a fazer diversos disparos. As pessoas que estavam na porta da escola acharam inicialmente se tratar de fogos de artifício, até realmente perceberem do que se tratava e de onde vinham aqueles barulhos. A Brenda tirou a vida de 2 pessoas naquela manhã e feriu 8 crianças e um policial. O diretor da escola, chamado Burton Rogge, de 53 anos, ele foi atingido por um tiro enquanto corria para ajudar uma das crianças. A outra vítima da Brenda foi o zelador Michael, de 56 anos, e ele correu em direção ao diretor que havia sido atingido e foi morto em seguida. O policial ferido por Brenda foi o primeiro a chegar à escola e ele foi atingido no pescoço, mas conseguiu sobreviver. Um outro policial que chegou ao local e um segurança de outra escola que estava ali próxima a Cleveland pegaram um caminhão de lixo que circulava pelo local e estacionaram de frente à escola, impedindo que a Brenda pudesse efetuar novos disparos, já que eles também não sabiam de onde estavam vindo aqueles disparos. Durante o tiroteio, os jornalistas tentavam entrar em contato com os vizinhos da Brenda para tentar entender o que estava acontecendo ali no local. Só que 2 desses jornalistas do San Diego Everyday Tribune acabaram conseguindo entrar em contato com a própria Brenda, e essa é uma das coisas mais conhecidas sobre o caso dela, onde eles começam a questionar a Brenda do porquê que ela havia feito aquilo. E ela simplesmente disse a eles: "Eu odeio segundas-feiras", e isso iria animar o dia. O jornalista continua questionando a Brenda, lhe pedindo se ela poderia lhe conceder uma entrevista. O jornalista questiona se era realmente ela que estava fazendo aqueles disparos e a Brenda responde: "E quem você acha que fez isso?" Novamente questionada sobre o motivo, ela responde: "Eu apenas não gosto de segundas-feiras." "Você gosta de segundas-feiras?" "Fiz isso como uma forma de alegrar o dia. Ninguém gosta de segundas-feiras." Posteriormente, as palavras de Brenda foram: "Você acha que eu faria isso se tivesse alguém em casa? Meu pai vai me matar quando chegar em casa e descobrir tudo." O jornalista diz a Brenda que ela poderia ter tirado a vida de 3 ou 4 pessoas, e ela responde: "Isso foi tudo? Eu vi um monte de penas voarem." E ela completa: "Tenho que ir agora, eu atirei em um porco", se referindo ao policial. E ela completa: "Acho que quero atirar um pouco mais." Após essa entrevista estranha, né, não chegou nem a ser uma entrevista, mas enfim, esse papo que o jornalista teve com a Brenda, eles entraram em contato com a polícia informando sobre a Brenda, informando a localização dela, e os policiais que ainda não sabiam a origem dos disparos naquele momento, agora haviam sido informados sobre onde ela estava, e os policiais pediram para que eles desligassem e liberassem a linha para começar uma negociação com a Brenda Spencer, o que seria um pouco difícil, já que ela estava em sua própria casa, onde tinha disponível diversas coisas. Só que ao meio-dia, um experiente negociador começou a falar com a Brenda por telefone e ela chegou a questionar os policiais do porquê eles haviam demorado tanto para ligar, já que ela havia conversado com os jornalistas antes.
Enquanto isso, todas as crianças eram evacuadas em um ônibus do local e após 6 horas de negociações, a Brenda Spencer se rendeu aos oficiais da SWAT. Ela foi algemada e levada até Juvenile Hall. Antes do julgamento da Brenda, uma avaliação psicológica foi feita e foi identificado que a Brenda Spencer tinha uma lesão no lobo temporal devido a um acidente de bicicleta que ela havia sofrido. Aparentemente isso poderia ter afetado a conduta dela. Posteriormente, após a sua prisão, em um dos pedidos de condicional que ela tentou fazer em 2001, a Brenda disse que havia levado diversas pancadas do seu pai na cabeça, mas na época dos exames a Brenda não havia relatado isso, então ficou uma coisa meio aí desconexa, eles não sabiam se isso realmente havia acontecido ou se não havia acontecido. Aparentemente, a Brenda também sofreu com crises de epilepsia, e após os policiais terem acesso à casa da Brenda, eles encontraram remédios para epilepsia e uísque no local. Inclusive, essa foi uma informação contraditória da Brenda, que disse que no momento do ataque ela havia bebido e tomado medicamentos, mas em seus exames não foi constatado nenhuma substância em seu organismo no momento em que ela cometeu o ataque. Ou seja, a Brenda estava sóbria quando disparou contra aquelas pessoas e aquelas crianças. A defesa até tentaria alegar uma insanidade no caso da Brenda, mas posteriormente eles não alegaram, eles acabaram desistindo dessa possibilidade. No dia 1 de outubro de 1979, a Brenda Spencer se declarou culpada por 2 assassinatos e ela foi condenada a uma pena mínima de 25 anos à prisão perpétua. Após as declarações da Brenda, ela foi julgada como adulta. Brenda tentou 4 pedidos de condicional, uma em 1993, 2001, 2005 e 2009, mas todos foram negados. A banda irlandesa The Boomtown Rats fez uma música sobre o ataque chamada I Don't Like Mondays. Essa música é bem famosa, bem conhecida, e na época ela já foi um sucesso e ficou em primeiro lugar nas paradas de 30 países. A Brenda chegou até a entrar em contato com esse cantor mandando uma carta para ele. A Brenda Ann Spencer, hoje com 62 anos, ela cumpre sua pena na California Institutional for Women. E como eu falei para vocês no início do vídeo, o caso da Brenda é um alerta aí sobre a importância da saúde mental, a importância sobre essas questões dentro de ataques a escolas e também sobre a segurança nas escolas, para evitar que ataques como esses, que já aconteceram inclusive aqui no Brasil, continuem acontecendo pelo mundo. E esse foi o nosso caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, então não esquece de deixar seu like e de comentar aqui embaixo algum caso que vocês queiram, enfim, participe, dê sua opinião sobre o canal, e não esquece de ativar as notificações, porque tem sempre coisa nova aqui, pelo menos um vídeo por semana para vocês curtirem bastante aí. Um beijo e até o próximo vídeo.